Olá, irmãos, bom dia. Bom dia. Vocês costumam receber de melhor maneira. Bom dia. Pronto, não precisamos gritar, mas podemos ser calorosos na casa do Senhor, certo? Bom dia para todos. Fico muito contente por estar aqui com os irmãos. Eu vou dispensar aquelas apresentações lamechas que fazemos, porque já nos conhecemos há muito tempo, não é? Assim ganhamos tempo para aquilo que interessa. E fico muito contente em particular porque estamos a partilhar juntos de uma semana de oração. Normalmente a nossa igreja, 2 vezes por ano, organiza a semana de oração. E uma delas é dedicada às faixas etárias mais jovens. Há aqueles que estão a dar os seus primeiros passos, ou aqueles que já os deram, e também para aqueles que já estão a entrar na sua fase adulta. Isso não dispensa que todas as semanas de oração sejam para toda a igreja, como é evidente. Sabem, de todos os grandes homens da Bíblia, alguns ficaram famosos porque eram homens de oração, homens e mulheres. Daniel será um dos casos mais evidentes, mas existem outros também. E todos, ou muitos dos grandes episódios que a Bíblia tem, foram antecedidos por momentos de oração, por momentos de reflexão, de introspecção, de comunhão e de conversão também. E é por isso que a Igreja é convidada a fazer o mesmo na sua vida ao longo do ano. E é por isso que nós tiramos 2 semanas especiais para fazermos isso. É evidente que os irmãos poderão dizer assim, mas então já não temos uma reunião de oração durante o ano inteiro? Claro que temos. Mas nós poderíamos ter semanas de oração 52 vezes por ano, ou seja, todas as semanas, que precisariam sempre de mais um bocadinho. Deus tem tanta coisa para dar e nós somos tão fraquinhos a pedir. E é por isso que quando nós dedicamos uma semana inteira a este propósito, não só a pedir, mas dedicamos a agradecer, a louvar o nome do Senhor, a confessarmos, a nos confessarmos diante do Senhor e também a pedirmos, é bom associarmos a isso outro tipo de comportamentos. Como, por exemplo, se estamos numa semana de oração em que vimos todos os dias à igreja de sábado até sábado, por que não acabar com outras coisas que habitualmente fazemos? Por que não fazer um jejum de televisão, de computadores, aqueles que podem para aquilo que interessa, ou melhor, fazer o jejum daquilo que interessa menos, é assim que eu quero dizer, porque há quem precise de os usar naturalmente. Por que não fazer isso? Por que não fazer um regime alimentar diferente ao longo desta semana? Por que não fazer uma limpeza santa na nossa casa com coisas que temos lá que não interessam e aproveitar a semana de oração para fazer isso? Estão a ver? Podemos associar a semana de oração a muitos outros propósitos pessoais diante de Deus. Mas aqui na igreja os propósitos acabam por ser um bocadinho coletivos. E por isso, e como estamos numa semana de oração, foi proposto que antes de partilharmos as mensagens a cada dia, dedicássemos tempo à oração. Não sei como costumam fazer aqui, mas às vezes, ou normalmente, fazemos ao contrário. Partilhamos a mensagem, refletimos na Sagrada Escritura e depois dedicamos tempo à oração. Vamos fazer ao contrário. Vamos dar a prioridade aos momentos de oração. Poderemos fazê-lo diferente ao longo da semana que temos, mas hoje nós vamos convidar 3 pessoas, que eu não sei quem são, mas elas sabem, de certeza absoluta, espero eu, que estão convidados para vir aqui à frente e para orarem para os irmãos. Quem são? Sei que são 3 pessoas. 1, 2, 3. Podem vir aqui à frente, por favor. E vamos orar pela semana de oração. E vamos orar pela igreja dia 20, pelos amigos que estão aqui, pelos convidados que podemos trazer aqui durante a semana, para que possa ser uma bênção, possa ser enriquecedor e que, acima de todas as coisas, os irmãos cheguem de hoje a uma semana e alguma coisa, de preferência muito, tenha mudado na vida de cada um. Porque senão foi só mais um programa. Foi só mais uma coisa para encher currículo, foi só mais uma coisa para encher o livro de eventos da igreja. Vamos orar para que cada um sofra um impacto forte de Deus ao longo desta semana e que mude alguma coisa na sua vida. Podemos colocar-nos de joelhos diante do Senhor?
Querido Pai, Senhor, neste momento em oração, em reverência, vimos até Ti, Pai, para Te, em primeiro lugar, agradecer, porque Tu nos concedes a vida, nos concedes o prazer e o privilégio de Te conhecer, Senhor. Neste momento eu também Te quero pedir que esta semana de oração de jovens que nós vamos ter, que sirva para que cada um de nós possa estar e ter ainda uma relação mais estreita contigo. Aqueles que ainda não têm possam construir essa relação. Mas, mais importante do que isto, eu peço-te, Senhor, que Tu nos transformes para que e mexas em algo connosco, para que após cada dia que aqui viermos, nós possamos ter alterações e fazer alterações reais e verdadeiras na nossa vida. Peço-te que esta semana não seja ou não sejam só as palavras que Tu nos vais trazer através do Filipe, mas que essas palavras efetivamente se concretizem em ações e transformações na nossa vida e na vida de cada um e daqueles que também com os quais nos relacionamos e dos quais nos rodeamos. Querido Jesus, eu peço-te uma bênção também neste momento especial para os Teus jovens, que eles possam de alguma maneira ser, e acredito que o são, um exemplo, quer na Tua igreja, quer também nos ambientes em que inevitavelmente tenham que diariamente estar, Senhor. Quer nas suas escolas, quer nos seus trabalhos, que eles também possam transparecer um pouco do Teu caráter. Senhor Jesus, peço também uma bênção especial sobre o Filipe e que as palavras e os ensinamentos e o conhecimento, as experiências que ele vai nos trazer ao longo da semana possam verdadeiramente ser inspiradas por Ti e as Tuas palavras se possam fazer sair pela boca do Filipe. Querido Pai, fica connosco, abençoa-nos e protege-nos em nome de Jesus. Amém. Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque a cada dia Tu nos diriges, nos ajudas, a cada dia Tu derramas incontáveis bênçãos sobre cada um de nós. E durante esta semana, Senhor, nós Te rogamos e suplicamos que essas bênçãos possam ser efetivas e que cada um dos jovens desta igreja, que cada irmão desta igreja, que cada criança, que cada adulto, que cada um possa ser mobilizado para estar presente nesta semana de oração e que possa usufruir dessas bênçãos que certamente receberemos quando aqui viermos. Querido Pai, sensibiliza a nossa mente, o nosso coração, abre o nosso entendimento às mensagens que Tu tens para cada um de nós. E nesta manhã, Senhor, queremos Te rogar exatamente a mesma coisa, Pai. Que Tu possas abrir a nossa mente, o nosso entendimento à mensagem que Tu tens para nós. Sabemos, Senhor, que a cada dia, nas nossas vidas, temos coisas muito boas, mas também temos dificuldades, Pai. E que esta semana possa fortalecer os nossos laços contigo na certeza de que essas dificuldades nos possam fazer crescer em Ti. Que nos possam preparar, refinar para os dias que aí vêm. Temos a certeza, Senhor, que estamos a viver nos últimos dias e por isso nós Te rogamos, Senhor, que Tu nos ajudes a vencer essas dificuldades. Em nome de Jesus. Amém. Querido Paizinho do céu, honras e louvores sejam dados a Ti nesta hora em que estamos de joelhos perante Ti, te suplicando que Tu nos abençoes nesta jornada que vai iniciar hoje, com os Teus jovens, com os adultos, com as crianças, que Tu, Pai Santo, esta semana possas fazer uma semana diferente,
nas nossas vidas, Pai. Abençoa os jovens da Tua Igreja, abençoa as crianças e os adultos, Pai, e ajuda-nos a caminhar rumo à Pátria Celeste. Contigo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos tiveram oportunidade de olhar pelo menos para os títulos que são a proposta dos assuntos que poderemos tratar, obrigado, ao longo destes dias, vão reparar que eles lidam com coisas que são fundamentais, que são nucleares para a Igreja Adventista do sétimo dia. Não conseguiríamos não conseguiríamos sobreviver como igreja sem uma profunda explicação bíblica sobre aqueles assuntos que estão ali. Daí vem que o facto de os compreendermos devidamente ou da melhor maneira possível é uma grande ajuda para ser um melhor adventista do sétimo dia, para ter uma melhor experiência. Sabem, nós ouvimos dizer muitas vezes que doutrinas nunca salvam ninguém. É verdade, mas ajudam bastante. Ajudam muito, como muitas outras coisas. O regime alimentar não salva ninguém, mas ajuda bastante. A maneira como nós nos comportamos no nosso dia-a-dia, por muito bons que possamos ser, também não salva ninguém, mas ajuda bastante. Até ajuda a dar um bom testemunho aos outros também. E é por isso que perceber coisas como o sábado, a segunda vinda, a condição na morte, a lei de Deus e o grande conflito, de uma forma geral, não apenas ajuda bastante, como fortalece a nossa crença e a nossa fé no Adventismo do sétimo dia. E é por isso, com muita alegria, que eu posso partilhar com os irmãos algumas reflexões sobre estes mesmos assuntos. E hoje, por ser sábado e por ser um dia especial e diferente de todos os outros, eu escolhi fazer o tema que está previsto para o dia de amanhã e amanhã farei o tema que está previsto para o dia de hoje. Porquê? Porque hoje falaremos do grande conflito. Não sei se os irmãos sabem, mas quando a irmã White terminou a compilação daquele livro que nós hoje conhecemos como O Grande Conflito, literalmente o livro não se chamava O Grande Conflito. O livro chamava-se, no original no inglês, chamava-se A Grande Controvérsia entre Cristo e Satanás. Era assim o título do livro. Depois alterou e é mais conhecido como O Grande Conflito, pelo menos em português assim que funciona, e está bem assim. Mas a grande controvérsia, a grande disputa, o grande conflito entre Cristo e Satanás é basicamente o tema do nosso mundo. Mas não só. Neste momento em que nós vivemos, neste momento, algures na eternidade, o grande conflito entre Cristo e Satanás é o tema de todo o universo. Mas é evidente que de uma forma muito diferente nos atinge a nós do que atinge todas as outras criaturas que Deus tem e que vivem fora do planeta em que nós estamos aqui. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre houve um conflito. Bem pelo contrário. No livro de João e no capítulo 1, e alguns irmãos poderão citar de memória, em João no capítulo 1 e no versículo 1 e 2, tem uma descrição de como pai e filho estavam desde sempre. E diz, no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Cristo e Pai, duas pessoas coeternas, existiam desde sempre. E eram um, como veremos no estudo de amanhã. E os princípios do governo divino são princípios de paz, são princípios de bondade, são princípios de amor. Não são princípios de conflito. Portanto, nesta coexistência entre Pai e Filho, cada um com as suas funções diferentes, também como o Espírito Santo, não havia discórdia, não havia tormenta,
não havia controvérsia, não havia luta, não havia conflito. E toda a criação divina gozava desta bênção, que era um mundo de paz, de alegria, de plena satisfação. Muito diferente daquilo que nós conhecemos hoje à nossa volta. Portanto, algo aconteceu pelo caminho. Algo que, embora previsto por Deus, não era de sua vontade que acontecesse. Não era o seu plano que fosse assim, desta maneira. O que é que aconteceu? Alguém entendeu que o governo não era bom. Hoje em dia há muitas pessoas que entendem que o governo também não é bom. E nos revoltamos contra o governo e fazemos manifestações contra o governo. Naquele tempo, algures atrás, em eras que nós hoje não conseguimos medir, alguém entendeu que o governo divino não era bom. Os irmãos poderão abrir em Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ler bastante a Escritura, por isso espero que tenham as mãos quentinhas, porque eu trouxe para colocar na parede os textos da irmã White, que os irmãos não andam carregados com as obras da irmã White, como é evidente, mas com a Bíblia andam carregados. A Ezequiel 28, podem abrir, e tem a descrição bastante conhecida, vamos saltar aqui um bocadinho, tem a descrição bastante conhecida da razão pela qual alguém entendeu que o governo não era exatamente bom. Versículo 12, Ezequiel 28. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. E agora, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 17 diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Algo apareceu que perturbou a ordem estabelecida por Deus. Alguém quis ser maior do que o estado de exaltação que já tinha. Não é isso que acontece também hoje com tantos de nós? Alguém quis ser não apenas maior do que aquilo que já era, mas vejam só, quis ser igual ao próprio Deus. Quis ser superior ao próprio Cristo até. Isaías, no capítulo 14, tem exatamente a descrição daquilo que foi o comportamento, o pensamento, o raciocínio de alguém que quis incomodar e que quis questionar o governo divino. Isaías 14, no versículo 13, diz: Tu dizias no teu coração, ou seja, no profundo dos teus sentimentos, tu dizias o seguinte: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E depois serei semelhante ao Altíssimo. Acima das estrelas de Deus eu exaltarei o meu trono. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Lembram-se do que dizia Nabucodonosor quando contemplava a Babilónia? Não é esta a Babilónia que eu criei para minha glória, para meu resplendor. O que é que este dizia aqui? Eu subirei acima das estrelas. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Qual é o princípio basilar de todo o problema que nós temos? Qual é o princípio que está na origem do grande conflito? O egoísmo, o querer ser maior do que o outro. Qual é o princípio basilar de todos os problemas que temos na igreja? Eu querer ser maior do que o outro. Nada muda desde o início e continua até aos dias de hoje. Então alguém entendeu que seria justo ser superior ao próprio Cristo ou ocupar o lugar que Cristo tinha juntamente com o Pai. Em vez de fazer como todos faziam, com que Cristo fosse o centro de todas as atenções e toda a adoração, alguém quis obter para si próprio aquilo que era um atributo e aquilo que era uma prerrogativa divina. Cobiçando a glória que o infinito Pai tinha concedido ao Filho, este príncipe dos anjos aspirou a um poder e a uma prerrogativa que apenas Cristo tinha direito. Sabem, aqui começou o conflito, aqui começou a disputa, aqui começou a controvérsia. E, portanto, se nós hoje na nossa vida pessoal, familiar, de igreja, o que quisermos, estivermos na disposição de evitar conflitos, é um bom princípio cada um saber ocupar o seu lugar e não querer estar num lugar maior,
mais exaltado do que aquele que Deus lhe deu para fazer. Cada um tem a sua função atribuída pelo próprio Deus. Mais do que isso, é ir contra a vontade de Deus. Ainda antes que, de facto, esta luta se desenrolasse, este conflito se desenvolvesse, era preciso que todos percebessem a clara vontade de Deus com respeito àquilo que estava a acontecer. Porque o que estava a acontecer era algo estranho, era algo anormal, com o qual ninguém sabia lidar, porque nunca tinha acontecido nada daquilo. Até para o próprio que estava a instigar o problema, havia coisas que ele não estava a perceber naquele instante. Então o que é que, fazendo aqui um resumo muito rápido de algo que poderíamos demorar horas a explicar, o Rei do Universo, o Pai, convocou toda a gente. Sabem, Deus tem esta característica e nós podemos aprender com isto, principalmente quem está em lugares de liderança. Deus dá-se ao escrutínio. Deus não se esconde atrás de uma parede, Deus não se esconde atrás de uma cortina para resolver as coisas nos bastidores. Deus abre-se e dá-se ao escrutínio. Manda sentar toda a gente para toda a gente assistir ao que está a acontecer. Então ele fez isso no céu, chamou toda a gente, chamou todos os exércitos celestiais para diante de todos explicar e mostrar por que razão havia uma honra superior concedida a seu filho que não era concedida a nenhuma criatura. A explicação foi dada e o que é que aconteceu aí? Vamos recorrer aos textos da irmã White, poderão ler na parede, e ela diz assim: os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e, prostrando-se diante dele, extravasaram o seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. Até para ele era estranho. A verdade, a justiça e a lealdade, que todos reconheciam que era justo dar a Cristo, estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. Portanto, havia uma luta dentro dele que até para ele era estranha, porque nunca tinha acontecido algo disto na mente nem no coração dele. Mas o que é que podemos dizer mais acerca de Lúcifer e daqueles que insistiram com ele nesta rebelião? Diz assim a irmã White: o próprio Lúcifer não estivera a princípio ciente da natureza verdadeira dos seus sentimentos. Entretanto, e prestem bem atenção nesta frase, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-se-lhe ver qual seria o resultado de persistir em revolta. Ele foi avisado. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão, que os estatutos divinos são justos e que, como tais, ele os deveria reconhecer perante todo o céu. Houvesse ele feito isso, e poderia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos. Sabem, às vezes nós pensamos, Deus veio para morrer pelo homem, por que é que não tomou providências também para resgatar e recuperar Lúcifer? Tomou! Tomou, sim, senhora, está aqui a explicação. Esforços que nem sequer podemos imaginar foram feitos para lhe fazer ver que não estava correto. E ele percebeu que não estava correto. Mas a lealdade e a fidelidade para com Cristo foram colocados em segundo plano. A inveja, o ciúme, o egoísmo assumiram a predominância no coração dele. Ele não tinha naquele tempo repelido totalmente sua lealdade a Deus. Embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, se contudo ele estivesse disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado nas suas funções. O que vai acontecer aos salvos quando o Senhor vier? Vão ou não vão ser reintegrados ao Éden original onde Adão estava? Então é exatamente o mesmo que Cristo e que o Pai teria feito a Lúcifer. Teria aceitado o arrependimento dele e ele teria recuperado o seu lugar ali. Já viram que Deus é este? Sabem, não estamos a fazer publicidade a Satanás a explicar isto. Vejam que Deus é este, que fez esforços que nós não conseguimos perceber, mostrou a toda a gente qual era a justiça de seu governo e deu a oportunidade a Lúcifer de voltar atrás. Um compassivo, continua a irmã White, um compassivo Criador, sentindo terna piedade por Lúcifer e seus seguidores, procurava fazê-los retroceder do abismo de ruína em que estavam prestes a emergir. Lúcifer e seus adeptos não estavam a ver o que ia acontecer. Deus estava. Muitas vezes nós não estamos a ver o que é que está acontecendo na nossa vida e o dia de amanhã. Deus está.
Então Deus vem com os seus cuidados, procurando fazer-nos retroceder no mau procedimento. Sua misericórdia, porém, foi mal interpretada. Lúcifer apontou a longanimidade de Deus como uma prova de sua superioridade, como indicação de que o Rei do Universo ainda concordaria com suas imposições. Persistentemente defendeu a sua conduta e entregou-se amplamente ao grande conflito contra seu Criador. Assim foi que Lúcifer, o portador de luz, aquele que participava da glória de Deus, que servia junto ao seu trono, tornou-se pela transgressão Satanás, o adversário de Deus e dos seres santos e destruidor daqueles a quem o céu confiou a sua guia e guarda. Não aceitou o governo de Deus. Depois de lhe mostrar que o governo era justo e que toda a gente devia reconhecer e mostrar a sua lealdade e fidelidade para com Deus, Pai e Deus Filho, não quis saber. Insistiu e aí declaradamente, propositadamente e intencionalmente se declarou num conflito contra o Deus dos céus. Sabem, os irmãos poderão perguntar, mas houve muitos anjos que seguiram como seus apoiantes. Então Deus, se calhar, não conseguiu convencer todos. Já vamos ver algo a seguir, mas reparem. O raciocínio de Lúcifer, aparentemente, não era desprovido de lógica. Reparem. Lúcifer argumentava que Deus não conseguia ser amor e ser justiça ao mesmo tempo. Porquê? Porque vamos imaginar que alguém pecava, se revoltava contra o governo de Deus e cometia um pecado enorme. Por uma questão de justiça, o que é que Deus devia fazer? Diz no capítulo, logo na criação, Deus disse, no dia em que dele comer, certamente morrereis. Então, por uma questão de justiça, o pecador devia morrer. Mas aí Deus não era amor. Porque se Deus fosse amor, tinha que o perdoar. Mas aí já não era justiça, porque tinha que o castigar. Então, como conciliar estas duas coisas? Como conciliar estas duas coisas? Como ser amor e justiça ao mesmo tempo? É um raciocínio lógico, é uma pergunta admissível. Vá lá. Deus tratou de explicar e explicou posteriormente de uma maneira como já vamos ver. Mas Lúcifer perguntava isto. E havia dúvida na mente dos anjos que, apesar das explicações da parte de Deus, não se quiseram deixar convencer. Ou será que quiseram? Ou será que quiseram? O orgulho impediu Lúcifer de voltar para trás. O orgulho impediu todos aqueles de voltarem para trás. Porquê? Porque seria um sacrifício demasiado grande para o orgulho ferido de Lúcifer reconhecer que estava errado. Irmãos e jovens desta igreja, será que nós fazemos asneiras diante de Deus e somos demasiado importantes e demasiado bons para reconhecer que precisamos de arrependimento e que estamos errados? E então vamos e continuamos? E insistimos numa rebelião aberta contra Deus? Deus nos dá as suas instruções de como nos devemos comportar em todos os âmbitos da nossa vida, mas nós somos demasiado egoístas, demasiado eu, e continuamos exatamente da mesma maneira. Então isso é o tipo de rebelião declarada, propositada e intencional que Lúcifer teve no início para com Deus. Diz a Bíblia, no livro de Hebreus, tem 2 capítulos que diz esta frase 4 vezes consecutivas. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Lúcifer ouviu a voz de Deus. Lúcifer sabia o que estava correto e o que estava errado. Endureceu o seu coração. Será que hoje corremos o risco de ter o mesmo tipo de comportamento? Pergunta. Então, de que valeram os esforços de Deus, esforços inexprimíveis, de juntar toda a gente e explicar o que é que estava-se a passar e mostrar que o seu governo era justo e não havia razões para o questionar? De que valeu isso? Vou contar-vos uma coisa que se calhar os irmãos já leram, mas passou despercebido e não repararam. No livro História da Redenção, na página 18, a irmã White diz assim: Satanás, exultantemente, apontou aos seus simpatizantes, quase a metade de todos os anjos, exclamou: eles estão comigo. Expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu? Satanás apontou para os seus adeptos e disse o seguinte: quase a metade dos seus anjos, diz a irmã White, estes estão comigo. Vejam, a que ponto o conflito já estava no céu. Metade, ou quase metade, da hoste celestial estava contra Deus, seguindo as intenções de Lúcifer.
Agora, os irmãos conhecem no livro do Apocalipse aquele versículo que fala da expulsão de Lúcifer e dos que vieram com ele, não conhecem? Capítulo 12 e versículo 4. O que é que diz lá? Apocalipse 12, 4. Os irmãos sabem de memória. E a sua cauda levou após si a terça parte do céu. Terça parte não é metade. Sabem o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os esforços de Deus para mostrar a justiça do seu governo conseguiram recuperar, conseguiram salvar mais ou menos 17% dos habitantes do céu. Porque quase metade é quase 50%. Um terço é 33%. Então, se Satanás tinha do lado dele quase metade, mas só foram expulsos com ele um terço, quer dizer o quê? Quer dizer que Deus conseguiu recuperar os outros. Ainda não havia homem, ainda não havia mulher, ainda não havia queda no Éden, e Deus já estava a recuperar. Deus já estava a salvar. Vejam, a que ponto vai os princípios divinos de conseguir aceitar apoiantes do primeiro rebelde. Apoiantes declarados do primeiro rebelde. Digo-vos uma coisa. Quando chegarmos um dia à pátria celestial, vai ser um delírio falar com estes. Então tu estavas do lado de Lúcifer e voltaste atrás? Sim, eu voltei atrás. Eu faço parte daqueles 17% que voltaram atrás. Já viram o delírio que será conversar com estes? Agora vejam só. Se Deus lá no céu, num lugar de perfeição, foi capaz de fazer isso, já conseguimos perceber um bocadinho melhor porque é que Ele quis vir, quis viver e quis morrer aqui em nosso favor. Há perguntas que se calhar ficam ainda sem resposta. Mas um dia elas terão a resposta. E nós não conseguimos perceber tudo, mas conseguimos perceber muita coisa. Em consequência, e como vimos naquele versículo de Apocalipse, Satanás e os seus adeptos foram expulsos. E depois disso, quem é que entra em cena? Nós. Nós entramos em cena. Porque até agora nós não estávamos em cena. Agora nós passamos para o palco. E tristemente, havia um pastor que dizia: Gênesis 1 e 2 é muito bonito, Gênesis 3 não devia existir. Ezequiel 28 e Isaías 14 também não devia. Mas em Gênesis 3 e no versículo 6, tem a descrição de quando nós tomamos partido por um dos lados no conflito. Gênesis 3, 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui, estamos a resumir, como é evidente, não estamos a falar dos detalhes todos. Aqui, nós tomamos partido por um dos lados do grande conflito. Nós tomamos partido pelo lado do enganador, do usurpador, do rebelde contra Deus. E agora lembram-se daquele raciocínio anterior de Satanás, ou de Lúcifer, que eu disse há pouco. Deus não consegue ser amor e justiça ao mesmo tempo. Adão e Eva sabiam o que era correto e fizeram o que era errado. Eva foi enganada, vamos admitir, foi enganada. Mas Adão não foi enganado. Adão sabia bem o que estava a fazer. E escolheu comer. Então, por uma questão de justiça, tem de morrer. Mas se Deus é amor, tem que os salvar. Mas se é amor, não pode ser justiça. E se é justiça, não pode ser amor. Como reconciliar isto? E aqui entra em cena aquilo que nenhuma criatura de todo o universo alguma vez imaginou. Aqui entra em cena algo que nem sequer Lúcifer, essa mente superior, brilhantíssima que Deus tinha criado, que nunca imaginou. Que é o quê? Para cumprir com sua justiça e para cumprir com seu amor, o próprio Deus se ofereceria para morrer pelo homem. Nunca ninguém imaginou algo como isto. Aliás, a verdade é que nunca ninguém percebeu, daqueles que estavam lá, quando foi anunciado o plano para salvar o homem, ninguém percebeu exatamente o que é que estava a acontecer ali. Irmã White diz o seguinte: foi maravilha para todo o universo que Cristo se humilhasse para salvar o homem decaído, que ele consentisse em deixar sua glória e tomar sobre si a natureza humana. Era um mistério que os seres sem pecado de outros mundos desejavam compreender. Mas afinal o que é isso? Deus vai se tornar homem? Ainda por cima uma criatura que caiu em pecado? Deus vai se tornar homem para salvar aqueles que estão ali? Como é que isso é possível? Eles desejavam compreender a amplitude e a plenitude do plano que estava
diante deles. Agora, pensamos nós que foi coisa leve? Ok, então o homem pecou, nós vamos lá, a divindade vai assumir a forma humana e vamos morrer por ele, tudo tranquilo. Pensamos nós que foi isso assim? Porque para nós parece uma coisa muito fácil. Nós evangelicalizamos tanto a doutrina que chegamos ao ponto de pensar, não há problema nenhum ser pecador, Deus morreu, Deus salva tudo, Deus é tolerante. Pensamos nós que foi coisa fácil? Vejam o que a irmã White escreve acerca do momento em que pai e filho decidiram juntos que o filho viria para salvar o homem. Diz assim a irmã White: disse meu anjo assistente, pensas que o pai entregou o seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou se daria seu amado filho para morrer por ele. Irmãos, havia tanta coisa em jogo, mas tanta coisa mesmo em todo o universo, que o pai resistiu se deveria deixar vir o filho. Lutou, é a expressão que está aqui. Sabem, a descrição que a irmã White faz desta cena diz que por 3 vezes o filho foi envolvido na grande glória do pai. E os anjos que estavam lá a assistir puderam perceber isso. Quase conseguimos imaginar o pai a resistir e o filho por 3 vezes a implorar: deixa-me ir. Faz parte do nosso caráter. Não posso deixá-los lá sozinhos. Tenho de ir. Tens que me deixar ir. Eu não vou se tu não deixares, mas tens que me deixar ir. Eu não posso deixá-los lá sozinho. Se eles ficarem lá a morrer, Satanás tem razão. Então eu não posso fazer isso. Tens que me deixar ir. E o pai lutou com ele, porque era demasiado grande o risco. Sabem, no Jardim do Éden, quando Eva veio com a fruta e entregou ao seu marido, Adão sabia o que é que estava a acontecer ali. E Adão teve uma escolha. Como, e participo do destino dela, ou mantenho-me fiel e perco-a para sempre, ou arrisco perdê-la para sempre. Quando o filho foi junto do pai para suplicar que o pai o deixasse vir para morrer e para esclarecer ainda melhor o conflito, o pai teve o mesmo dilema. Fico com ele e deixo-os a morrer, ou arrisco perdê-lo para sempre e deixo-o ir? Adão não quis perder Eva. Nós não quisemos perder Eva. O pai arriscou perder o filho para sempre por nossa causa. E deixou-o vir. Poderá algum homem perceber até que ponto vai a profundidade do caráter de Deus? Não. Podemos ir entendendo cada vez mais. Mas chegar lá ao fundo é um mistério que a eternidade será o campo de estudo para irmos perceber isso. Agora, nós aqui vemos o quanto Deus esteve disposto a fazer por tua causa. O quanto é que tu estás disposto a fazer por causa de Deus. Deus entregou tudo o que tinha. Sabem, irmãos, percebam o que eu vou dizer. Quando a nossa adra pede bens para entregar a alguém, o que é que nós fazemos? Nós vamos aos restos, nós vamos ao que sobra, nós vamos ao que não faz falta em nossa casa e damos. Quando foi para salvar o homem, Deus Pai não deu os restos. Não deu o que sobrou. Deu o melhor que ele tinha. Deu o melhor que ele tinha com o risco de o perder para sempre. Porque podia tê-lo perdido para sempre. Os irmãos, leiam no Desejar Todas as Nações, quando Cristo está na agonia no Getsémani, na hora mais importante da história do universo, ele pensou: desisto e deixo o homem aparecer ou sigo em frente para salvar o homem? Que foi quando Deus enviou um anjo para lhe mostrar os salvos de todas as eras que seriam o resultado dele ir em frente. Podia tê-lo perdido para sempre. Mas Deus ainda assim o deixou vir. Porquê? Por nossa causa. Sabem o que aconteceu quando o céu tomou conhecimento de que o grande conflito poderia ser melhor esclarecido e terminado com a vinda de Cristo como homem para morrer por nós? Sabem? Diz assim a irmã White: os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram suas vidas. Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria a muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Os anjos
o exército do Senhor esteve disposto a oferecer-se. Não podemos admitir que o nosso comandante vá. Eu vou-me oferecer para ir no lugar do comandante. Vejam o que os anjos estiveram dispostos a fazer pelo seu comandante. E a Igreja Adventista? O que é que está disposta a fazer pelo seu comandante? O que é que tu, individualmente, estás disposto a fazer pelo teu comandante? Tantos e tantos na Bíblia e na história fora da Bíblia deram a vida pelo seu comandante. O quanto é que tu, Igreja da Vintes, estás disposta a fazer pelo teu comandante? Tu, adolescente, e tu, jovem, o que é que estás disposto a fazer pelo teu comandante? Aconteceu uma situação idêntica a esta na Bíblia. Lembram-se? No livro de Êxodo, podem abrir no capítulo 32, alguém se ofereceu para morrer como expiação. Querem ver? Êxodo, no capítulo 32, Moisés estava quase desesperado por ver o que acontecia no povo. E no capítulo 32 de Êxodo, e no verso 31, diz assim: Assim, tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, vejam a oração de Moisés diante de Deus. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés ofereceu-se. O que Moisés disse, por outras palavras, foi: leva-me a mim, castiga-me a mim, mas salva-os a eles. Moisés ofereceu-se como um cordeiro expiador. Resposta do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Deus não pôde aceitar o pedido de Moisés. Deus não pôde aceitar a sugestão de Moisés. Porquê? Porque Moisés não era um resgate suficiente. Moisés não era um preço elevado o suficiente para resgatar o homem. Então o que Deus diz aqui foi: não, eu mantenho a minha palavra. Aquele que pecar eu riscarei. Mas há um plano. Eu irei. O que tu estás a pedir para ti, eu já me ofereci ao Pai para fazer. Eu é que vou fazer isso. Não ficarão abandonados, não ficarão sozinhos. Nem anjos, nem homens poderiam pagar o preço. Cristo, o próprio Deus, poderia pagar o preço. O conflito transportou-se para a terra onde nós vivemos. E nós estamos aqui há cerca de 6.000 anos, no meio de um lugar onde, de uma forma como em nenhum outro lugar no universo, se desenrola o conflito entre Deus e o conflito com Satanás. Porquê? Porque aqueles que foram expulsos do céu foram todos apoiantes de Satanás. Lá e nos outros lugares ficaram apoiantes de Deus. Aqui nesta terra, nós temos uma grande maioria que são apoiantes de Satanás, se calhar muitos sem o saberem, e temos uma pequena minoria que são os apoiantes de Deus. Uma parte fundamental desse conflito foi, há cerca de 20 séculos atrás, quando Deus se tornou homem e veio para morrer pela raça decaída. Ali, Satanás foi irremediavelmente derrotado. Irmãos, vejam só, fiquem com este pensamento. Para vencer o grande conflito, Deus esteve disposto a tornar-se homem e morrer pelo homem. Por outro lado, para tentar vencer o grande conflito, Satanás esteve disposto a matar o próprio Deus. Será que isto não nos diz alguma coisa sobre o caráter de cada um? Satanás não se importou. Há um pastor que diz que naquela hora em que Cristo estava no Getsemane para ser depois crucificado, foi a hora em que houve mais paz e segurança no mundo inteiro. Sabem porquê? Porque todos os demónios estavam ali no Getsemane para matar o próprio Deus e para acabar com ele para sempre. Diz a serva do Senhor que quando Satanás viu Cristo, o Filho de Deus, a nascer como homem, ficou satisfeito. Porque pensou: se eu derrubei Adão como homem, também vou derrubar este e vou acabar com ele aqui. Satanás estava disposto a fazer isso. Por outro lado, Deus estava disposto a oferecer-se a morrer para salvar. Os irmãos, fiquem a pensar a diferença de caráter entre cada um deles. Agora, se Satanás foi irremediavelmente derrotado ali, se o grande conflito, até ali, se porventura havia alguma dúvida, ali ficou perfeitamente claro qual o caráter de Deus, qual a justiça do seu governo, por que razão é que ao fim de 20 séculos Satanás ainda continua?
Porquê é que ele continua a desenvolver o conflito? Porquê é que ele não fica quieto? Se ele sabe que Cristo salvou e pode salvar, porquê é que ele continua com a sua obra? Nós temos que perceber o seguinte. Uma coisa é o que Deus diz, que é o que está na Bíblia. Outra coisa é o que Lúcifer, é o que Satanás diz. Algumas coisas que ele diz estão na Bíblia, outras não estão. E os irmãos têm que perceber o seguinte. Para Satanás, a luta ainda não acabou. Ele ainda acha que tem hipótese de ganhar. E os irmãos sabem isso. Quando finalmente, vou dar apenas um exemplo. Quando finalmente, sabem que na segunda vinda, os salvos vão para o céu. Ao fim de 1000 anos, o que é que acontece? Os salvos regressam com Cristo, certo? Com a Santa Cidade. Com a Santa Cidade, quando ela chega cá à Terra, ressuscitam os perdidos todos. E Satanás ajunta-os para quê? Para quê? Para tomar de assalto? Então ele ainda pensa que tem alguma hipótese. Ele pensa que ainda tem alguma hipótese. Vou dar-vos duas razões que o levam a pensar. Eu não estou a defender o raciocínio dele, estou a dizer qual é. Satanás diz que nesse momento em que Cristo for proclamado o Rei do Universo justamente diante de todos, em que terá o direito a governar novamente e que depois entregará o governo a Adão, o governo desta terra, Satanás diz aos seus adeptos, eu aprendi isto com o irmão Roger Morneau. O irmão Roger Morneau foi aquele que escreveu Respostas Incríveis à Oração, Viagem ao Sobrenatural e esses livros. Ele diz que nesse momento, apesar de Cristo ter o direito, vai abdicar desse direito nesta terra em favor de Satanás. Então é por isso que ele continua, para juntar adeptos para ele. Mas há ainda uma outra razão que diz diretamente a ver com cada um de vós. Diretamente a ver com cada um de vós. Sabem, Satanás conhece muito bem os princípios de Deus. Muito melhor do que nós. Além de estudioso profundo da Sagrada Escritura, que o é, há muito tempo, ele esteve no céu. Conhece de perto como é que Deus funciona. Recebia instruções diretas de Deus. E ele sabe exatamente quais são todos os planos de Deus com relação à sua ação no plano da salvação e para connosco. E há um plano de Deus para connosco, para cada um de vós, que Satanás sabe e não gosta. Mas que lhe dá uma linha de esperança fútil, que não se vai concretizar, mas que na mentalidade dele lhe dá uma pequena boia onde ele se agarra para tentar salvar-se e prevalecer neste conflito. Sabem qual é? Eu vou ler um texto que está no Patriarcas e Profetas, e a irmã White diz assim. Satanás tem acurado conhecimento dos pecados que tem levado o povo de Deus a cometer e lança sobre eles suas acusações, declarando que por seus pecados perderam direito à proteção divina, afirmando que têm o direito de destruí-los. Agora vejam só. Pronuncia-os como tão dignos quanto ele mesmo de exclusão do favor de Deus. Agora vejam o que é que Satanás diz. São estes, ele diz, o povo que deve tomar o meu lugar no céu e o lugar dos anjos que se uniram a mim? Satanás sabe que os salvos vão ocupar o lugar que ele e a tal terça parte deixaram de vago lá em cima. A irmã White, num outro texto, diz assim, o céu triunfará, pois as vagas deixadas pelos anjos caídos de Satanás e sua hoste serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. E estamos a falar de número, porque diz as vagas serão preenchidas. Então Satanás sabe quantos anjos é que vieram com ele. Satanás sabe quantos é que deixaram lá o lugar de vago. E sabe quantos salvos estarão precisos para ocupar o lugar que está vago lá. E é por isso que ele continua em ação, para impedir que mais pessoas se arrependam e estejam prontas para ocupar aquele lugar, porque enquanto o número não se completar, o Senhor não vem para resgatar os seus. Então ele prolonga e prolonga e prolonga e prolonga o conflito. E é por isso que nós já estamos aqui há tanto tempo. Porquê? Não sei quantos é que vieram com ele. Não sei quantas vagas ficaram lá. Mas certamente ainda não estão totalmente ocupadas. Porque se estivessem, o Senhor, com mais prazer do que nós, vinha para acabar com a triste história deste mundo. Agora, pensa só no seguinte. E é por isso que isto nos diz respeito a nós, além de querermos ocupar uma dessas vagas. Se Satanás tenta atrasar a obra de conversão, Satanás tenta atrasar a obra da igreja de chamar ovelhas para o rebanho do Senhor, que é para afastar, colocar longe no tempo
o fim da história, será que nós, se trabalharmos o suficiente para trazer ovelhas para o rebanho do Senhor, conseguimos acelerar o fim da história? Claro, sem dúvida nenhuma. E é aqui a parte que cada um de nós desempenha hoje no grande conflito. Primeiro, deixar-se converter pelo Senhor, que é logo a primeira coisa mais importante, que é o que não acontece com a maioria de nós hoje em dia. Deixar-se converter pelo Senhor. Preparar-se para estar pronto, para estar de pé, para ocupar uma das vagas. E depois, sabem, os irmãos não sei se percebem muito pecuária, eu não percebo nada. Mas uma coisa eu sei, pastor não produz ovelha. Ovelha é que produz ovelha. Portanto, os irmãos podem ficar à espera que o pastor e os anciãos façam o trabalho todo, não vai resultar. Ovelha é que produz e reproduz ovelha. Então, quanto mais ovelhas trouxermos para o redil, para o rebanho do Senhor, mais perto estaremos da conclusão da obra, de ocupar as vagas todas que estão lá em cima e fazer com que o Senhor venha para acabar com a história deste mundo. Há um trabalho muito difícil a fazer. É difícil ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Receber a crítica do mundo, receber a crítica dos irmãos da igreja, ser perseguido. Irmãos, para já nós não sofremos 5% das perseguições dos grandes heróis do passado. Não sofremos, pelo menos para já. E não sofremos perseguições como outros irmãos nossos sofrem em certas partes do mundo. Mas uma coisa te digo, por experiência, e qualquer um de vós, certeza que poderá confirmar, por muito difícil que seja, é mais fácil e é melhor ser seguidor de Cristo do que ser seguidor de Satanás. Mas porque aqui não há o meio da ponte. Aqui não há o cimo do muro. Ou és seguidor de Cristo ou és seguidor de Satanás. Não há volta a dar. Porque o conflito só tem dois senhores. Finalmente haverão apenas dois grupos. E tu ou te preparas para estar no grupo de Cristo, ou então não precisas te preparar para estar no grupo de Satanás. Basta não fazeres nada que já estás no grupo de Satanás. Como é que te podes preparar devidamente? Um último texto da irmã White diz assim: pessoa alguma, a não ser os que fortalecem o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Dito de outra maneira, nas últimas e dramáticas e trágicas cenas do grande conflito, que está mesmo aí, ao virar da esquina. Os irmãos vejam os acontecimentos no mundo inteiro, vejam os acontecimentos dentro da nossa igreja até, está aí mesmo ao virar da esquina. Quem é que poderá subsistir? Quem é que poderá estar pronto? Aqueles que fortalecerem o espírito com as verdades da Escritura. Quanto tempo passas tu diariamente a estudar a lição da escola sabatina? Quanto tempo passas tu diariamente a estudar um capítulo qualquer da Bíblia? A ler os Salmos, os Provérbios, as Epístolas? Quanto tempo passas tu em oração? Quanto esforço fazes tu para vir à semana de oração? Deus não te vai obrigar. Mas se vires irmãos na tua igreja a trilharem esse caminho, podes começar a despedir-te deles porque não vão estar juntos muito mais tempo. O Senhor está às portas. O Senhor precisa de uma igreja. O Senhor precisa de um povo. O terá. Agora resta saber se tu queres fazer parte dele. O Senhor te convida a fazer parte desse povo. O Senhor te convida. Se o Senhor fez aqueles esforços que nós lemos para tentar resgatar Lúcifer e todos os outros, sendo que num outro texto, a irmã White diz que longamente, falando de tempo, longamente Deus suportou a rebelião. Ou seja, Deus deu tanto tempo para que eles pudessem voltar atrás, até que finalmente acabou a graça. Pergunto, hoje em dia, estamos no limiar de acabar alguma graça? Estamos. Estamos muito perto. Não sabemos quanto tempo é que temos, mas sabemos que temos o dia 2. E assim, quando terminar o grande conflito, aqueles que decidirem hoje e sempre fazer parte do grupo de Deus, fazer parte dos apoiantes de Deus, poderão cantar aquilo que está no Salmo 89, que é o quê? Podem abrir para lermos. A vindicação do governo de Deus como justo vencedor do grande conflito, da grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Salmos 89 e no versículo 13 diz assim, ou a partir do 13. Forte é a tua mão
elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo Israel, o nosso Rei. Amém? Irmãos, seja esta a tua decisão de te preparares. Toma partido no grande conflito. Toma partido. Não fiques indiferente. Não fiques a olhar a ver as coisas acontecerem. Toma partido do lado de Deus. O que é que a tua mão pode fazer para colaborar na obra? Tenho que dizer isto de outra maneira. Para colaborar na obra que determinará quem serão os salvos que estarão do lado do Senhor. Sim. O Senhor é que salva, mas tu podes contribuir muito para os teus irmãos lá estarem. O que é que tu podes fazer? Como é que tu te podes dedicar? Então, no fim, sabem, nesta terra, tirando raras exceções e coisas insignificantes, nenhum dos salvos recebe o prémio nesta terra. Nesta terra entregam-se troféus, taças de campeões, Oscars de cinema, prémios para aqui e para acolá. Os salvos, o povo de Deus, não recebe prémio nenhum nesta terra. Este é o que é o prémio, ter a oportunidade de cantar isto, de receber o prémio lá em cima. Esse é o único que interessa. Então prepara-te. Para quê? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus e prepara-te para poderes estar de pé quando o Senhor voltar. Irmão, que o Senhor te abençoe grandemente neste dia. E que o Senhor prepare o teu espírito para estar aqui a cada dia. Não venhas para me ouvir a mim. Se vieres para me ouvir a mim, fica em casa, não vale a pena vir. Mas vem para ouvir aquilo que diz a palavra do Senhor. Para quê? Para te preparar justamente para fazer parte do governo e do reino eterno do Senhor. Nós vamos ouvir uma música para terminar e à medida que vamos ouvindo, ouve a letra e toma a decisão de juntar-se ao exército do Senhor. Tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje vim a esse tempo, porque entrei, não sei dizer. Sentei no canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir. Um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar. Senti tua mão em minha mão. Me deu vontade de chorar. E agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco, Senhor, em luta estou, Senhor, não tenho forças, mas vou.
agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Podemos colocar-nos de pé para orarmos ao Senhor. Eterno Deus, que habitas o céu, viemos à tua casa para receber uma mensagem que não é de homens, mas que é de Deus, que é da Escritura e que é conforme a tua vontade. E se a mensagem que vem de Deus tocou o coração de alguém aqui dentro, nós te suplicamos que o teu Santo Espírito não lhe dê descanso e que o atormente positivamente para se decidir por ti. O Senhor abençoa grandemente os irmãos e a igreja que está aqui em Avintes. Cada família, cada pessoa, cada jovem, cada criança, para que este seja um dia de reflexão, para que este seja um dia de meditação, para perceber exatamente que papel tu queres que ele desempenhe na tua obra. Ó Senhor, faz de nós colaboradores neste grande conflito, mas colaboradores teus, colaboradores da verdade, da justiça e da lealdade para com o Rei do Universo. Abençoa cada um grandemente, Senhor, para que possa estar aqui ao longo da semana, Senhor. E para que esta semana possa verdadeiramente ser uma bênção que contribua decisivamente para uma mudança qualquer na sua vida. Que a graça e a misericórdia do Senhor acompanhem cada um ao sairmos daqui. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.